Tem mulheres que desafiam estruturas e elas merecem destaque, né? São nelas que eu me vejo, são nelas que eu me inspiro. E o Não É Por Acaso é isso. É um espaço para as mulheres ganharem poder, compartilhando informações, compartilhando conhecimento e deixando cada vez a gente mais independente e atentas também, né? O Não É Por Acaso é um quadro de sucesso do meu Instagram, com temas do universo feminino e mais de 100 milhões de visualizações, que também projeta esse mesmo objetivo, provocar e alavancar caminhos de clareza para as mulheres. Hoje eu recebo a mais genial, ácida, bem maquiada, autêntica, nossa irmã mais velha, que dá bronca na hora que precisamos. A imensa e, minha filha, esse homem te odeia, mas eu não te odeio. Te amo, Ana Dutra! Ai, Ana Dutra Vaz, vulgo super vulgar. Vulgo super vulgar. Amiga, nossa, bem-vinda. grata, uma honra estar aqui. Nossa, eu comecei quase a chorar assim Eu que você também, Ju. começou a falar. Olha, muito, muito, muito grata. É o que eu falo, né? Eu xingo pra alertar as mulheres de que elas podem estar sendo vulneráveis a manipulações de homens porque tem homem demais querendo elogiar pra fechar os olhos, né? Então a gente xinga pra abrir os olhos porque tem homem demais elogiando pra fechá-los. Mas você não só abre os olhos com relação às vulnerabilidades em relação a homens e relacionamentos, como você também dá munição para autoestima num geral, assim. Amiga, eu realmente consumo seu conteúdo há muito tempo, há muitos anos. Tipo, eu realmente vejo, assisto até o final. Tipo, a sua força falando, assim, sempre me deixou, assim, estonteante. Todo mundo sabe que o conteúdo da Ana assim, é um manual de instruções, mas é aquela coisa que, assim, às vezes, a gente precisa de pessoas que tenham essa assertividade, né? Essa incisividade, e você é uma delas. Eu me vejo nisso também, porque eu também tenho essa mesma personalidade. Acho que essas mulheres mais pombagira, né? Assim, Isso. amo muito. Amiga, eu queria começar esse nosso papo, que tem muita coisa que eu quero te perguntar, mas eu quero saber mais da sua infância, porque você compartilha muito sobre vários momentos. Eu fico chocada, assim, quantas coisas que você já viveu em relação a bullying também, né? Tipo, você tem um histórico absurdo, a gente já conversou sobre isso também no Sim. off. E foi assim que você adquiriu sua autoconfiança? Foi. Durante a minha infância, eu sempre vi minha mãe sendo uma mulher muito forte, né? Happy wife, happy life, como dizem, né? Esposa feliz, vida feliz. E então ela sempre foi muito incisiva e desde assim minha pré-adolescência, ela falando comigo sobre relacionamentos e ao mesmo tempo também eu trazia as dinâmicas de amigas minhas para ela e a gente discutia e com toda a experiência, a bagagem que ela teve, ela foi lá me passando todo esse conhecimento. Em termos da minha infância, foi aquilo, assim, o início da minha infância foi muito maravilhoso. Eu sempre tive muito apoio, muita estrutura, sou muito, muito grata, é uma bênção muito grande. Mas, né, às vezes nossos pais são os nossos pais, eles são a primeira vez deles vivendo. E tá tudo bem, isso não é pra falar sobre alguma culpa nem nada, mas porque realmente o que aconteceu comigo, o que acontece com milhões de crianças pelo mundo, é uma coisa que é muito difícil de enfrentar e de lidar. Então foi um processo de entender e aceitar, caramba, tipo, talvez seja isso mesmo que eu sou, esse bullying todo aí resume a minha pessoa, mas eu nunca deixei de focar nas coisas que eu gosto, nas pessoas que eu amo e nos meus sonhos. E eu sempre tive uma esperança de que um dia eu ia conseguir virar esse jogo, sabe? Então, a partir disso, eu consegui construir ali uma força para conseguir fugir um pouco de toda essa tensão. Eu chorava, eu sofria, mas eu ainda assim sonhava, eu ainda assim mirabolava, ainda assim pensava, putz, quem eu quero me tornar. E para mim sempre foi muito claro, apesar de minhas amigas não sofrerem como eu estava sofrendo e já logo assim na pré-adolescência, adolescência ali, conseguirem, né, ficar com os boyzinhos e tal. E para mim aquilo lá era uma possibilidade que não existia. Eu nunca pensei, poxa, mas quando que vai ser minha vez? Nossa, mas ela, mas eu vou ser feliz. Quando eu for também querer, né, desejada desse jeito. Eu sempre consegui ter uma visão muito clara de que o que acontece com os outros não tem a ver comigo, o que acontece comigo não tem a ver com os outros. Você sempre teve? Você Sim. já conseguia pensar isso criança? Por isso que tem esse cérebro de Não titânio. tinha, não tinha essa coisa de comparação assim nesse nível. Claro, a gente se compara e tudo, mas nunca de uma forma nociva, nem pra mim, nem pros outros. Então, eu sabia que
desse jeito era uma forma muito melhor de não ficar míope ao que estava acontecendo ao meu redor e fazer de toda essa experiência, tudo isso, uma coisa que eu conseguisse superar. Então, foi mais ou menos assim a minha infância. Ai. E você já ouviu falar dessa coisa de terapia de rejeição? Que basicamente é isso, assim, é você ter sido exposto em vários momentos da sua vida a momentos de rejeição, assim, coletiva, e você fazer disso uma base para sua autenticidade, para sua criatividade e tal, porque, tipo, é como se é como se, assim, a terapia de rejeição, eu vi isso há pouco tempo e eu pensei que eu também tive uma infância baseada em bullying também, já vivi muito bullying também, é uma coisa que eu não me sentia 100% segura, e aí isso foi criando em mim uma necessidade de me afirmar a todo custo para descobrir a minha autenticidade mesmo com esse cenário de rejeição. Então, é basicamente isso, a terapia de rejeição. Então, quando você fala dos bullying que você sofreu, você contou uma história que jogaram sopa quente na sua cara, não foi? Não foi sopa quente, Não? não. Acho que deve ter confundido. Mas assim, aconteceu de. Eu tinha 7 anos de idade, foi na rampa da escola, quando 2 meninos que já estavam me infernizando fazia já 2 anos, me pegaram na porrada ali. E aí eu fui parar no hospital e daí eu não lembro de mais nada, assim. Ah, tá. E aí, entre outras coisas, tipo, na 7ª série, um menino que emo, e ele repetiu de ano, e ele era belíssimo. E aí eu comecei a falar, gente, esse menino é muito bonito, começou a chamar atenção e tudo mais, e de repente ele se uniu a um cara que tava fazendo bullying comigo, começou a me infernizar, virou skinhead, e aí ele fez um grupo no Orkut com 12 pessoas, incluindo a irmã dele, pra me ameaçar, e tipo, era um nome assim, eu odeio Ana Vaz. E ele tava escrito lá que ia me pegar na porrada na porta da escola. Aquele momento foi tipo assim, bem difícil pra mim, assim, sabe? Nossa, foi Porque, Mas, tá, você é daqui de São Paulo? Sim, né? Sua infância foi toda aqui. E você já morou nos Estados Unidos? Como você aprendeu a falar foi- inglês, amiga? Exato. Então, meu pai, ele sempre falou inglês fluente e eu via ele em ligação e tudo mais, falando com amigos, tudo mais, falando inglês, assim, perfeito. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, eu quero falar inglês assim também, sabe? E eu sempre gostei muito de viajar, muito, 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 assim como muitas pessoas gostam. E também, dentro desse cenário todo de bullying, a minha forma de ser feliz em algum momento durante o ano, por um pouco mais de 3 dias, era viajando, né? Então eu pensava, cara, eu quero muito explorar esse mundo, eu quero muito. E pra mim ficou muito claro que o inglês ia abrir muitas portas. Eu sempre falo que um segundo idioma é uma segunda vida que você se dá, porque você realmente abre horizontes, você se coloca sujeita a conhecer materiais, estudos, pessoas, sonhos novos que você talvez nunca imaginaria antes. Então, mesmo com TDAH na escola, sofrendo muito para estudar certas matérias, o inglês para mim nunca foi um problema. Eu levava aquilo a sério, a ferro e fogo. E, tipo, na hora que eu tive a oportunidade de me mudar para estudar fora, eu falei, pronto, é agora a minha hora. E aí, não dá para ser uma aluna medíocre, eu tenho que dar um all-in aqui e ir com tudo. E assim eu consegui trabalhar nos Estados Unidos como professora de inglês. Onde? Foi na faculdade mesmo. Mas qual estado? Na Virgínia. Virgínia? Virgínia. Ah, tudo. Na Nova, que chama. E então eu tava ajudando uma colega minha. Faltava um crédito para eu completar, para assim fazer as matérias de arquitetura, que era o que eu tava estudando na época. E eu faltava esse crédito justamente por causa do estilo de redação aqui no Brasil, que ainda não era, acho que é dissertativa argumentativa ainda, não era. Essa era uma que, assim, a gente podia mirabolar na redação, e eu sempre fui muito boa em escrita. Então, para eu me adaptar a esse formato, levou um tempinho. Então, eu tive que fazer esse crédito, e então, gramaticamente, eu já tinha o domínio. Então, vários colegas meus vinham falar comigo para tirar dúvida, etc. E aí, nisso, minha professora ficou sentada depois da aula, assim, só olhando eu, ajudando uma colega. E depois me chamou para a mesa e falou, Ana, eu acho que você podia trabalhar com isso. Tipo, tem uma oportunidade. Tem aqui no campus, a gente tem essa estrutura de inglês como segunda língua. E eu acho que você pode brilhar ali. E aí, foi maravilhoso, foi incrível. E aí você começou a sua carreira de professora, né? Exato, com 18 anos. E aí você começou a ser professora e depois você virou maquiadora ou foi... Não, foi exatamente isso. Então, eu comecei como professora de inglês e fui até a minha última semana
lá nos Estados Unidos, voltei para cá e aí na faculdade de arquitetura aqui, que a carga realmente é mais pesada em termos de muitos projetos, porque lá tem uma multidisciplinaridade muito grande, principalmente nos primeiros anos. Então você tem muita matéria de história da arte, outras matérias, tipo assim, você tem que escolher uma eletiva, né? Ou biologia, ou física, ou isso, aquilo, para você ter um pouco de cada área, sabe? Para você se preparar e se formar. E aqui não é assim, né? Você já começa na arquitetura direto e já vai hidráulica, tudo, né? Então, daí não tinha tempo para trabalhar com isso. Passou 2 anos, eu acabei trancando a faculdade de arquitetura e eu comecei a sentir meu inglês enferrujar. E eu falei, eu não tô gostando disso, eu vou retomar isso. E eu sempre amei dar aula, tipo, sempre, sempre, sempre. Sempre fez muito bem para mim, eu gosto muito disso. E assim eu retomei. Eu comecei a trabalhar em restaurantes, mas aí, em seguida, comecei a retomar as aulas de inglês e trabalhei como professora de inglês corporativo de 2016 até 2019. Caraca, maravilhosa. Muito legal. E aí, que horas que entra a Ana, Maquiadora? influenciadora? Pois é. A Ana, ela joga nas 11, né, amor? É maquiadora, professora de inglês, e aí, como você se descobriu criadora de conteúdo? Você fez um sucesso estrondoso na pandemia, né? Que foi aí que eu te conheci. Foi aí que começou a estourar, não foi? Exato. Como é que foi que você começou? Então, assim, eu comecei a me interessar por maquiagem muito subconscientemente quando eu tranquei a arquitetura. Eu acho que foi uma veia artística ali que tava precisando pulsar de tudo quanto é jeito. E eu falei, vou fazer um delineado aqui. Aprendi a fazer o delineado, fiquei entusiasmadíssima. E comecei e tive acesso, né? Conforme eu pesquisava, eu vi a maquiagem de um outro ponto de vista. Eu já tinha visto revistas e tudo mais, né? Maquiagens bem diferentes. Mas na hora que eu vi maquiagem editorial que eu podia realmente fazer em casa, e tipo, em vez de colocar a sombra aqui em cima, você coloca a sombra aqui. E aí você pira. Eu falei, gente, isso aqui é tudo! E eu fiquei absolutamente apaixonada. E, como eu falei, né, logo na minha pré-adolescência, minha mãe já me condicionando, já preparando ali o terreno para, fica esperta, que é assim mesmo, você tem que se valorizar. Minha mãe tem um lema, namoro bom... Como é que é? Pera, deixa eu lembrar. Namoro com choro não é bom namoro. É o lema da minha mãe. Ela sempre falou isso pra mim. Namoro com choro não é bom namoro. E eu levei isso a ferro e fogo. Claro que tive no meu primeiro relacionamento, levava muito choro pra ela e ela me dava várias broncas, e é sobre. Então, foi na pandemia, com muitas histórias assim que eu já tinha acumulado, minhas e também de amigas minhas, mas muito mais de amigas minhas, que eu me vi ali quase implodindo. Eu sempre fui muito de falar, sabe, em story, em Snapchat e tudo mais, eu fazia as minhas reflexões ali. E quando eu vi no TikTok um ambiente ali em que as pessoas realmente podiam espontaneamente abrir a câmera e em 1 minuto falar o que elas bem queriam e passar os conhecimentos e as vivências, eu falei, gente, pronto, vou fazer isso. E não mudei de uma coisa para outra, eu tava fazendo as duas. E aí eu comecei a fazer esse conteúdo primeiro em inglês, porque meu algoritmo estava todo em inglês, que eu tinha acabado de voltar da Califórnia em 2019. E aí, quando eu troquei o meu chip, começou a aparecer conteúdo em português e meu conteúdo começou a ser entregue pra galera daqui. E assim, a galera já tava, tipo, metendo o aço quente, falando assim, para de ser trouxa e tal, não sei o que, lá na gringa. Eu fui lá e eu fui criada desse jeito, eu falei, bom, então vou trazer aqui, né? E fui levando. E eu fiquei muito chocada com o choque de algumas pessoas quanto a isso. Tipo, não tinha comentários assim em inglês do tipo, nossa, você me deu um tapa na cara, caralho, nossa, meu Deus, sabe? Tipo, e essa reação ela veio daqui, não de uma forma negativa, mas eu realmente vi, caramba, tipo, não tem gente falando desse jeito, sabe? Então eu vou abrir essa conversa aqui, eu vou convidar as pessoas a trazer as experiências delas também. Então, nos comentários, com aquele recurso de você responder comentários em vídeo, uma coisa ia puxando a outra. Era assim, 10 vídeos por dia ali facilmente. Porque daí eu fazia um vídeo, abria um tema, depois fazia um outro vídeo, cada um já enchia de comentário, eu achava uns 3 ali para responder e abria ainda mais, então foi ramificando. E assim, claro, né, óbvio, vieram algumas pessoas. O que me deixou muito impressionada, Hannah, eu acho que é uma ingenuidade, assim, da minha parte, mas eu realmente acreditava que a força de oposição mais forte que eu fosse enfrentar fossem os homens. Eu achava que realmente fossem ser os homens se revoltando comigo e tudo mais. E não foi. E pra mim foi uma dor muito grande quando foram as mulheres, sabe? Porque, assim, que benefício eu tenho em falar essas coisas pra você? Que benefício eu tenho em estar certa sobre isso? Eu não quero estar certa sobre isso, sabe? Mas é a verdade.
E assim, com muita gente vindo contra mim e deduzindo todo tipo de coisa a meu respeito a partir da minha persona no TikTok, né? Que todo mundo fala, ai, mas é um personagem e tal, porque percebe que a Ana, ela é mais tranquila, ela não é desse jeito, ela não fica, né, atirando assim pra todo mundo. E é um personagem super vulgar? Mas assim, não é um personagem que eu. Como é que eu posso dizer? Não é um personagem que eu criei. São emoções que eu sinto de verdade quando eu falo esse tema. Então, eu considero, e muitos consideram como uma personagem, porque ela aparece ali. É como se fosse uma pombagira ali. Ela já vem ali, entendeu? Ela canaliza e traz. Então, eu achava de verdade que fossem os homens que fossem se opor mais, e foi uma dor muito grande quando eu vi muitas mulheres ali que eu sabia que estavam sofrendo. Desde o início? Desde o início. Desde o início. E assim, eu acho que toda mulher tem muita experiência, a gente vai coletando muita experiência ao longo da vida, porque ser mulher é uma experiência cruel. Essa é a grande verdade. Mas eu sabia que eram muitas meninas ali de, assim, 15, 17 anos falando que eu tava errada. E eu, assim, gente, os homens, depois da escola, eles pioram. Eles pioram. Na faculdade, eles pioram. Porque daí não tem chance de tomar bronca dos pais, não tem diretor pra denunciar, não tem nada disso. Eles fazem o que eles bem entendem e eles querem viver. Eles querem aprontar. E aí você tá lá vulnerável, ai meu Deus, agora eu vou entrar na faculdade, ai meu Deus, eu quero conhecer um bofe assim, eu quero isso, aquilo. Quero viver um amor mais maduro, mais adulto. E nisso a gente acaba caindo em ciladas que a gente não percebe, né? Porque tem muitos pontos cegos. Eu fiz questão de iluminar o máximo de pontos cegos ali possíveis. Isso insultou muita gente. Eu falei, eu acredito no meu propósito, eu acredito muito bem no que eu tô fazendo aqui. Eu sei que esse povo vai ver do que eu tô falando, não sabe ainda do que eu tô falando, mas uma hora vai ver e vai lembrar de mim. E não tô falando isso de uma forma egóica, tô falando isso simplesmente porque eu falava tanto, eu já tava ali metendo tanto, que eu falei, cara, não tem como. Você tá vindo tão forte contra mim e tá pensando tanto em mim, tá tão incomodada comigo, vai ter uma hora em que vai acontecer alguma coisa e você vai lembrar, putz, tava lá, o aviso. E assim, tá tudo bem. Nessa vida a gente passa por muitos preparos, muita gente avisando muita coisa pra gente e a gente não quer achar que, ai, o mundo é cruel desse jeito. Sabe, é muito desesperançoso. Isso tira a nossa vontade de viver e de ser vulnerável e de sonhar. De amar. Ainda mais com a forma que a gente foi ensinada a amar. Que eu falo que é uma amarração amorosa cultural em massa, né? Não tem como negar. Tipo, essa coisa da princesa e felizes para sempre, etc. Isso é medieval, literalmente. Literalmente. É literalmente medieval. Se você ainda 2025, recado, olhando pra câmera, assim, 2025 você ainda acredita em amor à primeira vista, você precisa acordar, isso é medieval, existe tesão à primeira vista. É isso que existe. O amor é uma construção, ele surge a partir de contrastes, ele não vem inundando o seu coração com toda aquela pureza. O amor é uma coragem que a gente tem. E é uma via de duas mãos. Então, não tem como você acreditar que, eu amando essa pessoa, pronto, daí tem uma chance de a gente ser muito feliz, eu posso amar ela por ela. Não, você não pode amar ela por ela tem que amar você também de volta, gata. E ela tem que te respeitar pra cacete. Não tem outro jeito. E você não tem que se sacrificar, você não tem que ser a Ariel que perde a voz pra dar teus pés, você não tem que ser não precisa disso. Então, mas aí como que vai ser desse jeito? Nossa, mas a Super Vulgar, ela fala essas coisas, ela traumatiza, a gente deixa paranoica. Mais do que um homem? Period. Pior do que um homem? Eu acho que não. E assim, se você realmente ficou muito paranoica e muito encucada com as coisas que eu falo, é porque realmente você tava na estratosfera. E voltou pra cá. E tá tudo bem. E agora você se aclima, põe os pés no chão, se firma, conheça, abre o raio, né, ao redor de você, começa a ter noção do que está acontecendo ao seu redor, começa a olhar por uma ótica muito mais maliciosa, porque o mundo é malicioso, e assim você começa a entender que, a partir disso, você desenvolve força, não apenas para você ser quem você é, e quem nasceu para ser, mas também para você encontrar a pessoa que está procurando exatamente uma pessoa que nem você, forte que nem você, independente que nem você, certa de si como você, e essa é a pessoa perfeita pra você, não é uma pessoa que vai te salvar. Não tem príncipe encantado que vai salvar a donzela, não. Cara, amiga, essa diferença cultural que você falou também dos Estados Unidos e do Brasil em relação aos criadores de conteúdo, como que o brasileiro
acho que essa diferença, essa disparidade de reações, né? Uhum. O brasileiro é muito inflamado com as coisas, né? Eu acho que a gente tem lá fora, lá nos Estados Unidos, muitos creators que falam num tom mais incisivo e não são tirados, não tem essa coisa, uau, porque foi isso. Eu me identifico tanto com você, porque eu também, aquela amiga que tudo quer trazer pra ela. Não, é só porque quando eu fui pros realities também, o meu jeito muito assim também assustou. E aí lá fora tem, por exemplo, a Drew, já viu a Drew Afuelo? Oh, yeah. Diva, né? Incrível. Uhum. E assim, eu e um amigo meu, a gente adora ela e a gente fica pensando assim, cara, se ela tivesse aqui no Brasil, ela já teria ela Meu, nunca teria espancado ela. sido, sabe, assim, tão glorificada. Ela amassa os caras tipo, ela fala horrores também. Você acha o que você acha, assim, dessa diferença, dessas reações do povo daqui, assim? Eu acho que é uma cultura. E eu não falo isso de uma forma pejorativa nem nada. A cultura Nem um latina, pouco. ela é uma cultura mais. Ai, tal, você tem que ser legal, você tem que ser bacana, você tem que. Mais calorenta, Mais né? calorosa. As pessoas esperam muito carinho. É verdade. Elas querem ser acolhidas, elas querem ser abraçadas, elas querem se ver nas coisas, nas pessoas, de uma forma que conforte elas. E que conforto que eu posso providenciar falando mal de homem, eu não sei. E até hoje, e não quero descobrir, tá? Porque não é pelo conforto mesmo. Né? Então, eu acho que essa é a diferença. Foi um choque ali muito grande. Mas eu vejo que isso inspirou não só muitos criadores, mas também muitas pessoas a tomar as atitudes ali pra, tipo, cara, amiga, realmente, sabe? Eu acho que talvez você tá reclamando dessa situação já pela oitava vez em 1 hora. E eu acho que tá na hora de eu realmente te dar um esculacho. Pra ver se você sai do lugar. E assim, não é um esculacho porque eu te odeio e acho você uma idiota. É um esculacho porque eu te amo, cacete. E assim, gente, eu gosto muito de espiritualidade. Não sei se vocês acreditam nisso, enfim. Mas eu acho que não é nem sobre se existe ou não, se dá pra provar ou não. Eu acho que a gente pode aprender muito da espiritualidade. Isso é um fato. Então, um planeta como Saturno. Saturno, ele é das restrições. Ele é o pai. Adoro Ele quando você ensina. fala de Saturno. Eu Tem vídeo adoro. de você falando, é seu dever de casa. Exato. Depois dos 28, o retorno de Saturno. Retorno de Saturno é o dever de casa, exatamente. Então, é um planeta que ele traz os desafios a partir dos quais você evolui e você cresce. E não tem rota de escape. E é para muita coisa nessa vida desse jeito. Então, eu acabei adotando esse tom mais saturniano, que não é punitivo para te destruir, não é aquela. É para te levantar. É para você sentir isso no seu âmago e você se ergue com isso. Porque se você ficar mais brava comigo do que com um homem, é isso, né? Não dá muito pra falar muita coisa, mas a partir disso você consegue criar a sua força, acreditar em você mesma e perceber que. E aquilo, né? A gente também, como brasileiras, né? Tem uma cultura extremamente machista. A gente tem uma história de exploração que é muito forte em todos os aspectos. Então, quando você. A partir de toda a história que a gente tem, país da Lei Maria da Penha, pô. Entendeu? E depois vem uma pessoa falando que você é uma tonta, que você é uma burra, para de ser idiota e foca em você quando você. É um país meio sofrido. Sim. Muito sofrido. Eu acho que ninguém quer ouvir um esculacho, né? Essa que é a coisa. Não, porque a gente já foi esculachado pra cacete, já chega. Isso aí. Entendeu? É muita desigualdade, é muito abuso, é muita justiça que não é feita, entendeu? Então, é claro que eu entendo essa revolta, mas eu entendo como ela é necessária, como é necessário fazer desse jeito, entende? Agora, você falou das meninas de 15 a 16 anos, que sei bem, assim, mas também as pessoas supondo coisas sobre a sua vida a partir das coisas que você fala. Que tipo de coisas, assim? Tipo, assim, nossa, um comentário que foi muito doloroso pra mim. Logo em 2020 eu recebi ele, que foi, nossa, certeza que ela era daquelas meninas populares da escola que faziam bullying. E eu, tipo... Olha só. Nossa, eu nunca ia imaginar que iam deduzir isso de mim, sabe? Tipo, pra mim tava tão claro que o jeito que eu tô falando e o que eu tô falando é remetente a esse tipo de conteúdo aqui. E não é porque eu sou esse tipo de pessoa que eu... eu falo que você é boa porque eu quero me fazer sentir muito mais esperta que você. Eu quero que você se sinta um lixo. Não! Quem quer fazer você sentir um lixo é esse cara aí que você acha que ama. E que acha que ama você. É esse cara aí que quer te destruir. Eu tô aqui só pra erguer todo mundo. Levanta, levanta, levanta. E vamos seguir em frente. Eu vejo o seguinte, amiga. Quando se trata dessa força toda que vem contra... tem que ter uma força muito grande pra você continuar em frente, entendeu?
Quando as pessoas saem deduzindo tudo quanto é tipo de coisa sobre você, que você é uma pessoa escrota. Nossa, assim, acontece às vezes, né? De eu conhecer, por exemplo, amigas de amigas minhas, vai. E aí tem a amiga lá que olha meio assim, ela fica meio, tal, não sei o quê. E na hora eu intuo, tipo, eu tenho certeza que ela acha que eu sou, tipo, uma escrota. Que ela acha que eu sou uma imbecil, que uma hora eu vou esculachar, mas tudo bem. E aí eu levo numa boa, tipo, não tô nem aí, sabe? Porque eu sei também a imagem que eu trouxe, né? Não posso me revoltar com isso. E depois a pessoa vem e me fala assim, tipo, cara, eu achava que você fosse ser, tipo, péssima. Eu achava que você realmente fosse uma pessoa muito cruel, muito briguenta. Eu achei que você fosse brigar comigo alguma hora. Eu falei, mano, por que, gata? Tipo, o que é isso, sabe? Nossa, mas Ana, você é muito diferente e tal, não sei o quê. Eu falei, sim, gente, porque eu fico brava pra falar mal de homem. De resto, eu sou uma pessoa muito tranquila. Então, foram essas deduções, assim, que foram tiradas a meu respeito. E acho que o que mais machucou não foram nem deduções a meu respeito, e sim deduções sobre o meu conteúdo. Tipo assim, nossa, mas você desse jeito não vai ficar solteiro, não vai namorar nunca, né? Nossa, mas e o que falam também, ai, mas quem é ela pra falar de relacionamento se ela tá solteira? Eu estou em paz. E É. assim, pera, por que você tá decidindo se o que a pessoa fala ou não é válido, se ela está num relacionamento ou não? Quer dizer que você acha que você realmente só presta pra falar alguma coisa quando você está num relacionamento. E isso não diz respeito a mim. Não diz respeito a mim. Então, assim, eu já tive as minhas experiências. Eu estar num relacionamento ou não, não tem absolutamente. Não muda. E eu não vou nunca divulgar. Porque também tem isso, né? As pessoas acham que, como criadora de conteúdo, você é uma pessoa pública. Não, você é uma pessoa com público. Você não é uma pessoa pública. Então, foda-se a minha vida pessoal, foda-se com quem eu tô. Eu sei que tem muita gente que vende isso, meu namorado, e eu acho fofo, acho ótimo, pra mim não funciona. Não quero isso, não me interessa isso, justamente pra não mudar o teor do meu conteúdo e também pra não sofrer pro meu conteúdo não sofrer nenhum tipo de perseguição, no sentido de todo conteúdo que antecedeu o término é sobre o cara e todo conteúdo que vem depois do término, sem data pra estipular, vai ser sobre o cara. E esse tipo de perseguição, sabe? Eu sei que com o meu conteúdo, com todo esse legado, vem um peso muito grande. Eu não quero trazer isso pra ninguém, isso é meu. Vira uma coisa pessoal, né? Também. Exato, sabe? Então as pessoas, elas ficam nessa curiosidade muito grande. E, ai, mas será que ela é brava assim mesmo? Com os caras? Sim, eu sou muito pior. Então, assim, não que eu sou muito gostosa de se relacionar, tá? Isso eu falo. Mas tem hora que realmente, né? Não é que você vai dar grande importância pro cara e ficar puto e dar um esculacho, não. Mas você vai ter a firmeza de falar, nossa, isso me broxa. Porque é isso que mata eles, né? Você falar que você não, eu chorar. Ai, porque eu me senti assim, então não sei o quê. Se você fala, eu brochei. Tô broxada, cara. Uma vez que eu broxo, não tem o que fazer, cara. É aí que ele vê que, meu Deus do céu, agora que eu tenho que me posturar de algum jeito, ou senão eu vou perder essa mulher. Você falou isso da sua vida pessoal ser mais reservada, e eu penso muito nisso. Porque o seu Instagram, por exemplo, o Instagram é uma rede que eu acho, assim, mais pessoal, né? Você não alimenta tanto o seu Instagram assim. Você se considera mais TikToker, né? É mais TikTok e também no Instagram é muito mais assim. Sempre foi sobre maquiagem meu Instagram e eu trago ali pontualmente um vídeo ou outro que eu trago do TikTok, ou uma reflexão ou outra. E um pouco mais da minha vida, mas nunca abro assim questões muito pessoais. As questões pessoais que eu abro mesmo são no meu podcast e um pouco assim no TikTok pra falar de experiências minhas que conversam com experiências do público. De resto, eu não tenho interesse nenhum em mostrar nada, eu não mostro nem meu corpo direito. Sim. Então eu sou bem fechada. Mas é uma boa estratégia, amiga. E aí eu fiquei, assim, muita gente é curiosa em relação à sua vida amorosa, né? Isso era uma coisa que eu ia te perguntar, se você não se importasse de responder. Não, tranquilo. Quando que você teve esses primeiros insights de como é esse universo masculino e como essas manipulações acontecem e Minha tal? mãe. Logo Sua com mãe. 11 anos de idade. Cara, já. que diva. Ela já te falava, te dava esse Já. briefing. Só que, assim, né? Eu não escutava e falava, não, mãe, é exatamente isso, você tá certíssima pra tudo. Então, ela falava assim pra mim, ai, filha, porque o homem tem que gostar de você muito mais do que você gosta dele. Eu falava, não. Não, eu posso gostar mais e tudo mais. E eu ficava puta, cara. E eu ficava muito pistola. Tipo, eu e ela, a gente batia a boca por conta disso. Não, porque o cara tem que gostar de você muito mais do que você gosta dele. Senão não dá certo. Ah, mãe, para, vai, machista, antiquada, pelo amor de Deus. E ela estava certa. Então, então foi meu primeiro chifre ali que eu falei, nossa, é verdade, não dá pra ter dó, não. Foi quantos anos? 17. Porque eu percebi a frieza com a qual é feita. A cara de pau ali, sabe? E a coragem de olhar no seu olho
depois e chorar, olhando no seu olho, eu vou ser o amor da minha vida, etc. E, ao mesmo tempo, tá sustentando ali uma coisa que não é pra estar sendo sustentada, né? E aí, depois, assim, tempos depois, você acabou... Você já viveu quantos relacionamentos, assim? Amiga, relacionamentos sérios, 2. Mas também já tive envolvimentos vários aí, que engataram em namoro, aí o namoro, tipo, que é aquilo, né? O povo começa a namorar, e às vezes, tipo, começa a dar errado, então a pessoa não quer terminar, né? Porque, pô, acabei de começar a namorar, vamos ver, vamos tentar e tal. Eu, é o quê? 5º dia, já fez uma merda, gritou comigo? Então pronto, tchau. 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 Nem meu pai grita comigo. Você acha que você é quem pra gritar comigo? Entendeu? Então, assim, mas assim, nesse sentido, de acabar namorando e terminar, foi uma vez. É. Foi uma Qual, vez. qual é a sua lista de critérios, assim, principais? Assim, seus 5 critérios principais pra se relacionar? Ai, cara, assim... Anotem. Aquela- Anotem. Eu acho que pra mim, o cara tem que ser, ele tem que ter uma mente independente. As mulheres, elas têm uma mente muito mais independente do que os homens têm, isso é fato. Os homens, eles são levados por outros homens. É tipo viadagem você ser fiel à mulher. Entende? Tipo, mano, vamos ali e tal, não sei o que, tem umas mina gata e tal. E essa pressão que eles colocam um no outro. Pra mim, o cara tem que ter uma mente muito sólida. Não só a respeito disso, mas a respeito de tudo que ele decide fazer na vida dele. Não dá pra se deixar levar. É um né? pacto mesmo, né? Que eles têm. Né? É um pacto, exatamente, é um pacto. Tem que ser um cara muito respeitoso. Tem que ser um cara que sabe se comunicar como um adulto funcional. E tem que ter a disposição para escutar e entender o que está acontecendo. E saber olhar o outro lado, né? Que se chama empatia. E tem que ser um cara que fode muito bem, né? É. Importante, né? Sexo também tá no meu top 3, 2, 1. Um. Mas, amiga, o que você acha, já que a gente também tava falando agora sobre haters, o que você acha quando as pessoas te comparam, falam que você é a versão feminina de Red Pills? Porque eu fico, assim, eu não quero... A minha opinião é meio óbvia, né? Mas... Ai, gente, quando eu vejo esse tipo de comentário, pra mim fica claro que a pessoa me conhece por um vídeo viralizado no Twitter, um corte do vídeo em que eu falo que o cara tem que mandar um Uber pra você. Entendeu? Porque eu tenho mais de 4.000 vídeos, mais de 100 episódios de podcast. Quem acompanha, e não precisa nem consumir a maioria disso pra ter noção de que o meu conteúdo não é Red Pill, ele é literalmente pra empurrar as mulheres pra serem independentes, se fazerem as mulheres dos próprios sonhos, e aí magnetiza o parceiro ideal pra você. Pronto, acabou. Você não tem que ficar, que eu preciso ser e fazer e tal pra ficar com esse cara, porque eu preciso... Não, foca na sua vida, porque senão você vai criar estradas neurais fixas, e aí com 50 anos de idade você não vai saber se validar sem ter um homem te reconhecendo como mulher. Totalmente. Esse corte do Uber saiu muito de contexto, né, cara? Porque Não sei. as pessoas ficaram muito, muito boladas, né, com a questão do dinheiro, né? Não, e eu entendo que é um país que é muito desigual, eu entendo que tem várias questões, mas assim, gente, o cara tá pagando... vamos falar bem a verdade, tipo, se o cara não faz por uma mulher, vai fazer por quem? Pelo amigo? Vai fazer o quê? Depois vai... Entendeu? Não... E assim, a gente não tá falando sobre ser bancada, coloca sua vida na mão do cara. Não é isso. É assim, poxa, se eu sou uma mulher que eu acho que mereço estar num relacionamento com um cara legal, e se eu acho que esse cara é legal, se eu fosse esse cara, eu ia estar feliz de pelo menos me deixar confortável e à vontade, né, fazer o possível por mim. Pô, eu ia ficar feliz de pagar um jantar por mim se eu fosse um homem? Sabe? Eu não ia ficar feliz. Então tá bom, trabalha a sua autoestima, gata, porque você merece. Entendeu? E não precisa. E as pessoas deduzem também, né? Eu acho que também, pela minha experiência de vida, que eu sei que eu sou muito privilegiada, as pessoas achando que ela tá falando que tem que ficar com um homem rico. Não. Você tem que ficar com um homem que te valoriza, né? E você não falou em nenhum momento agora nos critérios sobre dinheiro, né? Nunca. É Então... muito misunderstood isso, né? Exato. Entendeu? E aí, eu acho que o cara tem que pegar e se mobilizar pra fazer acontecer uma mulher do lado dele, cara. Desculpa. Total. Entendeu? Vai Já construir tem uma vida como, né? Eu já tenho um mundo nas mãos, a gente já foi queimada na fogueira por ser solteira, não podia ser solteira, não podia ser uma mulher solteira. Verdade. Sabe? Então, assim, a partir disso tudo, não é como uma dívida histórica nem nada, mas assim, poxa, sabe que mulher sofre, sabe que o mundo, do jeito que é pra mulheres, é uma consequência disso tudo. Por que você não faz o possível pra deixar uma mulher um pouco mais feliz, sabe? Então, assim, gente, desculpa, mas assim, tem muito homem que é covarde o suficiente de fazer a mulher dividir até o detergente enquanto ele tá lá bancando outra. Com outra família, às vezes, né?
com outra família. Às vezes numa cidade de 200 habitantes, você acredita? Para ninguém saber, né? Não. Uma cidade de 200 habitantes, todo mundo se conhece. Mas de algum jeito ele mantém para que ninguém fique sabendo. Porque é um nível de manipulação. E eu falo o seguinte, esse é o tipo de homem que precisa sempre de validação emocional de uma mulher. Ele precisa de uma mulher escorada nele ali. Esse é um homem que não sabe se validar, esse é um homem que não prospera. Ele não prospera. Pode reparar, todo homem que depende da validação, precisa de uma mulher que ele desestabiliza e fica no pé dele para ele se sentir desejado, pode ver, ele não prospera. E não tô falando que ele não fica rico, porque às vezes pode ser um homem rico que faz esse tipo de coisa, mas ele não avança pro potencial que ele pode ser. Porque às vezes ele pode ser rico de família também, ele óbvio. pode não ter construído nada. Cara, porque se você canaliza toda a sua energia basal em que era para ser criativa, que era para ser para projetos, que era para ser para se construir, e você canaliza isso pra ter atenção de mulher e ficar fazendo picuinha, sabe? Fazendo drama. De verdade, às vezes é uma mulher muito tranquila, o cara faz o possível pra deixar ela louca, cara. Não tem como, entendeu? Então é óbvio, um cara desse não prospera, porque não tem tempo e energia pra isso. E a disparidade financeira, assim, você acha que a gente deveria considerar isso um critério? Tipo, você ganhar mais que o cara? Eu acho assim, quando a mulher ganha mais que o cara, é muito difícil ele não se intimidar, ele se sente emasculado, né? Então, ele entra em competição com você. Não tô falando que você não pode ficar com um cara que ganha menos do que você, não é nada disso, ou com outra condição financeira, nada disso. Muitos deles, eles vão capazes de... A gente sempre tem que assinar embaixo. Né? Exato, mas assim, tem que ser muito vigilante a respeito disso. Isso é muito triste, mas tem que ser vigilante no sentido de, realmente, esse cara, ele pode tentar te massacrar psicologicamente pra, de algum jeito, ele sentir que você tá inferior a ele. E ele ter algum tipo de controle. Porque, ela tem tudo isso, ela é assim, e o cara não te parabeniza, ele não reconhece. Quando é o seu dia de fazer alguma coisa, ele faz alguma coisa pra estragar. Entendeu? Então, assim, é complicado. Quando o cara tem muito mais dinheiro, por exemplo, tem uns caras aí que, nossa, acabou de te conhecer. Aí eu vou te dar um mundo. Isso aqui, o presente, vamos viajar, vamos isso, aquilo, isso aqui. E assim, eu acho o seguinte, tá? É bacana? É legal. Mas, primeiro você conhece o cara. Porque, às vezes, é só desse jeito que o cara conquista a mulher. São 4 meses, 5 meses depois. Entendeu? Então, assim, o cara já chega investindo desse jeito, a mulher vai lá e, putz, nunca tive um cara fazendo isso por mim. Caramba, que legal e tal. Se não toma cuidado, ela se coloca dentro de uma jaula da qual ela sempre vai se sentir muito desconfortável pra pedir pra sair. Tipo, ela não vai ter coragem de pedir a chave. Entendeu? E acaba sendo que, às vezes, o cara não faz isso tudo porque realmente, nossa, ele olhou pra você, amor à primeira vista. Não. Ele faz isso porque ele quer ter acesso irrestrito a você sem ser questionado. Né? Ai, meu Deus, ele faz tudo isso por mim, então eu não posso questionar ele. Então, quando ele der um deslize aqui ou fazer qualquer coisa, aí você questiona o cara, pô, eu faço tudo isso, não sei o que, você tá querendo mais o quê? Entende? Então é muito complicado. Tem que ser um cara muito equilibrado da cabeça e que, obviamente, não quer conquistar você desse jeito. Ele quer ter uma conquista ali que é emocional, que é psicológica, que faz sentido e que não tem a ver com vínculos materiais, né? Então, eu digo o seguinte, o cara chega oferecendo mundos e fundos pra você, segura. Segura, entendeu? Vira pra ele e fala, olha, sou muito grata, de verdade, muito bacana que você tá disposto a fazer tudo isso por mim, mas eu acho que é melhor a gente se conhecer um pouco melhor e a gente criar um vínculo que não vem de recursos financeiros ou bens materiais, pode ser? Tem homem que vai falar, não, tudo bem, eu entendo total, é isso aí, vamos lá. E tem homem que vai falar, nossa, mas eu tô querendo fazer isso, mas nossa, só isso, por favor. E o cara às vezes manda presente pra você. Entende? Porque esse é o jeito dele de prender mulher. Por isso mesmo que eu acho que a gente também tem que ter um pé atrás com toda essa glamorização do homem provedor também. Se você dá também um lugar de provedor pro homem, é você também garantir que você precisa dar alguma coisa em troca. Nossa, e alguma hora ele vai pedir a conta, sabe? Exato, exatamente. E acaba sendo... Nossa, tipo, meninas assim, ai, Melissa, ele pagou o jantar pra mim, eu fui pra casa dele. Pronto, acabou. Já Amiga, é o suficiente pra... Amiga, não, por favor. Não, por favor, não faça isso, sabe? Tipo, você não deve nada pra ele. Ai, mas eu me senti desconfortável. Mas você não deve nada pra ele. Tipo, ele paga combo na balada pros amigos, pra mão de mulher. Exato. E enquanto fala pra você que só fica com você. Enquanto te enrola 9 meses. Entende? Então,
Por favor, sabe? E assim, sobre ser homem provedor, de que adianta prover materialmente se o cara não sabe te escutar? Não te acolhe? Entendeu? De que adianta? Ele provém o quê? Ele provém uma... Sabe? No final das contas, a gente tá falando sobre um homem provedor que provém o cuidado que você precisa como mulher. E que também seja capaz de receber o cuidado que você está disposta a dar pra ele. Porque a gente sabe muito bem que tem muita mulher que quer salvar o cara, quer ajudar o cara, quer cuidar do cara, quer ser fofa, quer ser isso. O cara não quer, ele é repelido, ele é anojado por isso. Esse também é um cara que não sabe ser provido. Né? E o homem invejoso, amiga? Nossa. Tipo, a gente tava falando agora da masculinidade associada também aos bens materiais, de você ter essa diferença econômica, né, do cara, e isso também gera essa inveja, esse recalque. Mas também, às vezes é isso, você pode ter um cara provedor, sinistro, que você tem muito menos que ele, e ele ainda assim vai ter recalque. Você já teve algum recalcado, algum invejoso na sua vida? Cara... O que você diria para as meninas que têm? Como ver esses sinais do homem invejoso, assim? Eu já tive um ex meu, assim, na época que ele não gostava. Quando eu me arrumava mais, assim, pra sair, seja com ele, mas principalmente também com amigas minhas, tipo, nossa, mas você vai assim pra onde, tal, não sei o quê, porque vai ter um monte de cara rico lá e tal, não sei o quê. Eu assim, meu, tô cagando pra esses caras ricos, meus. Eu te amo, se toca, sabe? Mas eu via que não era ele questionando a minha postura nesses ambientes. Era ele questionando quantos caras e quão melhores do que ele esses caras poderiam ser pra chegar em mim. Então ele tentava subconscientemente ali, eu vejo que não era com a intenção de fazer isso, talvez, né, vamos colocar desse jeito inocente, pra me minar, mas era essa tentativa e eu fazia assim. Né? Diva. E amiga, o que você acha eu falei de Red Pills, mas agora a gente tem viral, assim, uma coisa viral na internet, né? Alguns creators que eles não se autodenominam Red Pills diretamente, né? Eles não botam lá aquele... Rótulo, né? Eles botam uma taça de vinho e um negócio, tem um emoji, né? Eles são aceitos. E aí, os incels e tal. Tem aqueles caras que viralizam bebendo café, falando e tal. E aí, eles falam que mulheres com mais de 30 anos solteiras são furacões emocionais, não sei o quê. Você já viu algum corte desses? Não. Então, eu escutei já sobre esse tipo de conteúdo. Ai, super vulgar, fala disso, tal, não sei o quê. Ai, eu não vou ficar. Eu não vou ficar assistindo. Não acho que você deve falar. Sim. Por isso que eu não quero nem falar o nome. Não, exato. Mas assim, eu não consumo esse tipo de coisa. Não aparece pra mim. Mas o que você acha dessas pessoas que acham que categorizam as mulheres mais velhas solteiras como algo assim, ou essa mulher já se encontra num fracasso, ela se encontra numa estagnação já de vida, ela já tá talvez frustrada demais. Esse é um cara que literalmente declara que ele é um predador. Porque se a mulher de 30 mais, ou a mulher que é um pouco mais ligeira, nossa, ela tá desfalcada, chega e tal, realmente, você tá falando o quê? Qual é a mulher ideal pra você? É a tonta? Que não tem experiência suficiente? A desavisada? Old. E essa parte da entrevista, do podcast o que você acha super vulgar? Eu quero saber a opinião dela pra tudo. Amiga, o que você acha das threadwives e essa febre dessa construção da lógica da mulher submissa, da energia feminina, de se feminilizar pros homens e tal? Sabe que o que eu vejo, na verdade, assim, sobre essa questão, que eu vejo muito debate, né, de energia feminina e masculina na internet. E eu acho que, no final das contas, a energia feminina da qual falam, ela é a energia que atende às necessidades dos homens. Enquanto a energia masculina é a energia que se atende sozinha, sabe? É essa a diferença. E pra mim, a energia feminina não é essa submissão. Pra mim, a energia feminina é aquela rebeldia de Lilith, tá? E assim, eu não vou ficar com Adão. E eu prefiro ficar sozinha na floresta. De verdade. E brincar com tudo quanto é tipo de coisa. E as meninas de 18, 19 anos largando seus sonhos, suas Cara, carreiras, seus empregos. Porque tem esse porque condicionamento encontraram. que vem desde a infância, né? De a princesa encantada e salvar a donzela. E às vezes tem um condicionamento familiar. Graças a Deus, meus pais nunca viraram pra mim assim, ai, porque você tem que casar. Ai, porque você tem. Eu nem os jamais meus, tive isso essa pressão. Nunca tive. Agora, tem famílias aí, principalmente aqui no Brasil, que pressionam demais nisso. E acaba sendo até mais importante do que ela ter a própria carreira e conquistar os próprios sonhos, sabe?
Então, por isso que meu conteúdo ele puxa tanto para essa independência. Para você realmente para de focar só nisso, abra o seu campo de visão para todas as possibilidades, né? A partir das quais você pode, inclusive, conseguir um relacionamento como consequência, um que seja duradouro, feliz, sustentável, né? Então, essa visão de mulher submissa, tradwife, para mim ela é muito tóxica. Para mim ela é uma repetição de ciclos que a gente já viveu por muitos anos, que trouxeram karmas e cargas muito pesados. E ainda mais em 2025, com toda a liberdade que a gente tem como mulher, cara, se tu realmente quer ficar em função da casa, em função de um homem, não, entende? É, é bem, assim, é preocupante, né? Porque agora tem uma onda bizarra. O que você diria para essas meninas de 15 a 16 anos que... Não, eu falo 15 a 16 anos, eu foquei na cidade. Mas assim, de 15 a, vamos lá, bota até os 30, né? Vamos lá, que tá nessa fase de... que acha que tem um relógio biológico, que daqui a pouco vai acabar e que o melhor que ela pode fazer é encontrar um homem provedor com dinheiro para que ela abandone sua carreira, deixe de lado, não precise trabalhar. Tem muito essa romantização do eu não quero mais trabalhar, eu quero ficar em casa cozinhando bolo, eu quero ficar em casa sem fazer nada, cuidando das crianças, porque eu acho mais legal e tal. O que você diria para essas meninas? Busca uma mulher que é realmente muito feliz e muito realizada fazendo isso e vem me contar. É porque tem essa propaganda também, né? Sempre tem uma ou outra falando assim, eu sou muito feliz, porque eu sou pode ser uma mulher muito confortável, muito satisfeita ali com todas as necessidades, mas tem um vazio dentro dela. Acaba ficando, tá? E é um vazio que literalmente grita por ser acolhido, por tipo assim, mas quem sou eu nisso aqui? Quem sou eu por mim? Eu sou pelos outros, eu sou por essa casa, eu sou por um marido, mas quem sou eu por mim? Entende? Esse vazio, ele não sai, Hannah. Ele não sai, ele só cresce. E você acaba passando isso para suas filhas, para os seus filhos. Você não precisa. A gente tem muito ciclo para quebrar, cara. Já chega, entende? Então, não há nada a ser romantizado nisso. Até porque, se você fica nessa função, você não vai escolher para onde vai viajar por muito tempo, tá? Depois você, mas eu quero ir pra Itália. O cara vai falar, não vamos pra Itália. Eu quero fazer um curso tal. Não, bobeira, isso, para. Você quer ser dona da sua vida? E eu sei que o mundo é muito cansativo, eu sei que é muito difícil com tudo, ficar trabalhando, ficar correndo atrás, e ainda por cima ser mulher, e aguentar tanta coisa. E pode parecer que é mais fácil você estar com um cara que provém tudo pra você e você ficar sozinha ali em casa, tranquila, fazendo o que você quiser. Não. Não. No final das contas, você vai sentir, putz, podia também fazer tal coisa, eu podia conquistar tal coisa. Nossa, mas seria tão legal se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. E dentro daquela muralha, né? Você não consegue fazer. Não tem um apoio. Às vezes é um cara que apoia todas as contas da casa, ele tem todos os pilares. Só que daí, na hora que você fala que quer fazer um curso de pintura de um dia com as amigas, não, que bobeira, que idiota, gastar dinheiro à toa. Mas aí o seu silicone não é gasto à toa. O seu silicone é muito bom. Aí o cara vai lá e paga um silicone porque atende as necessidades dele. Entende? E aí ele decide o tamanho do seu silicone, tá? E se cansar no dia seguinte, né? E se virar e falar, hoje eu enjoei de você, acabou. Tudo que você tem não é seu, né? Você tem crianças, você tem uma... Enfim, eu acho que essas meninas também precisam pensar o quanto que nada é uma garantia, né? Nada na vida. A única garantia que a gente tem é a morte, como diz meu pai de santo. É a única garantia que a gente tem. Que eu sou controladora capricorniana. A única garantia que a gente tem é a morte. Então, assim, você sonhar que realmente talvez seja muito melhor viver desse jeito, eu vou falar, pode ser muito legal entrar num relacionamento desse e ficar nele um tempo, quero ver sair. Ainda mais com um cara com grande poder aquisitivo. Você acha que ele vai te dar a guarda dos filhos? Não vai. Né? Então, assim, na hora que você vê o rolo no qual você se meteu, você fala, puta, agora não tem saída. E eu vou ter que aguentar essa bronca até esse cara cair morto. Porque se você também tem prazo de validade, né? Hannah, tem divórcio que dura muito mais do que muito casamento. O cara não quer separar. Ele não quer mais estar com você. Mas ele não quer separar, não. Não. Essa derrota ele não aceita, não. Ele não quer mais estar com você. Ele comeu outras mulheres o relacionamento inteiro, o casamento inteiro. Mas você abriu o olho e você quer divorciar? Vamos pra brincadeira agora, vamos pro play. 10 anos tentando divorciar, tá bom pra você?
Tipo assim, a gente não fala isso para as pessoas ficarem paranoicas, né? Tipo, você ia falar, amiga? Não pode é, falar. não. A gente não fala isso para as pessoas ficarem paranoicas. Eu falo que todo sonho vem com pesadelo. Tá? E a gente tem que saber qual pesadelo pode vir. A gente tem que calcular isso. Sonhos não são só feitos de sonhos, eles são feitos de riscos. São feitos de possibilidades, das melhores e das piores. Então, calcula o quanto você se joga, o quanto você investe, o quanto você deixa essa pessoa entrar na sua vida. Ai, esse cara tá fazendo... Você conhece a família dele primeiro. Saiba com quem você está lidando. Tem muito mais gente antes de você. O que você diria para prestar atenção sobre a família, assim? Ah, Sobre como o pai é e tal. sobre a relação com os pais, como foi, como é a dinâmica ali, como eles operam entre si, porque se eles se odeiam, é óbvio que eles vão odiar você. Pra quê? Qual a vantagem em ser legal com você e te receber bem, etc., se nem meu sangue eu tolero? Sabe? Eles vão fazer o inferno. Então, isso é muito traumatizante. Cara, eu não tenho como te falar, Hannah. Eu não tenho como te falar como é difícil quando você tem a família da pessoa que você ama xingando você de puta. Sabe? Ah, essa vagabunda. Jogando magia contra você, entendeu? Tipo assim, gente, tem gente que é louca nesse nível, cara. Às vezes pode ser a sogra, entendeu? Tem essas coisas também. Tem que ver qual é a relação dele com a mãe mesmo, porque tem mãe que realmente projeta o marido no filho. Não deixa o marido ser feliz com nenhuma mulher. E o cara é cego para isso. E você não vai abrir o olho dele Pra nunca. encobrir traição. Né? Nunca. Ele... Quê? Na hora que eu descobri que tinha uma mãe, tá? Eu vi essa história na internet. Uma mãe que emprestava o celular pro namorado da menina pra ele falar com a ex, tá? Meu Deus do céu. Então, assim... Que aí é isso, gosta mais da outra às vezes, né? Uma coisa... Gosta do inferno. Gosta do inferno. Eu amo. Mas é isso, eu falo para as pessoas, eu ia falar para as pessoas não, a gente não fala isso para as pessoas ficarem paranoicas e se bloquearem de amar, mas eu acho que existe esse espectro entre a paranoia e a atenção, né? Eu acho que é o que você falou, Pô, vigilância, claro, né? é óbvio, mas claro que Como as é que pessoas você vão... diria para equilibrar isso, assim? Não, tipo... as pessoas, óbvio que podem pegar e apontar e falar, nossa, eu escuto um episódio do Super Lugar, eu vou ficar paranoica, meu Deus, nossa, comecei a escutar ela, tá difícil de me relacionar, etc. Sim, porque você tava realmente desavisadíssima. Se você não cogitava isso como uma possibilidade, eu não sei em que mundo você vivia. Eu não sei em que círculo social você convive, em que tudo é flores. Não tem como, você tá mentindo pra você mesma. E essa ilusão não é problema meu. Eu não vou deixar ser problema meu. É, com certeza. E aí eu falei dos homens invejosos, mas as pode falar. mulheres invejosas. Porque eu sei que você também levanta muito essa questão, Levanto. até do recalque, assim, das outras meninas na própria internet. Quando você começa a ser creator, você sabe, a gente já falou disso, né? Você sabe que também, infelizmente, né? A gente não pode ignorar também essa outra face, porque a gente sabe que o gênero problemático, realmente, né? Os homens, eles estão aí sorrateiros. O problema é que a gente não percebe. A gente vê mais a inveja das mulheres e tal, porque a gente é acostumada com essa coisa da rivalidade feminina, da competição, não sei o quê. Né? Mas fala um pouco mais sobre... Tem níveis de inveja feminina que, pra mim, elas são, tipo assim, gata ser lésbica, eu acho. Que vira uma obsessão, Eu acho que né? eu acho que, tipo, você deve ter sonhos eróticos, assim. Sabe? Porque vira uma obsessão. E volta pra aquilo que a gente tava falando até outro dia sobre a origem da palavra fofoca. Né? O significado. O significado original da palavra fofoca não era boatos inventados sobre outras pessoas, rumores, etc. Era conversa entre mulheres. Né? Isso surgiu na Idade Média, durante a queima das bruxas. Ai, meu Deus. Santa Inquisição lá, né? Santa Inquisição, exato. Isso que eu tava querendo lembrar. Durante a Santa Inquisição. Então, começou, não, realmente perseguir as bruxas, tal, as tais bruxas. Só que aí, começou a virar uma ferramenta. Então, é assim, ai, o meu marido olha muito pra bunda dela, eu vou falar que ela é bruxa. Pode crer. Ela chama mais atenção, ela é melhor do que tal, eu vou falar que ela é bruxa. Entende? E aí, queimava na fogueira mesmo. Era desse jeito. Então, a inveja masculina, o que eu vejo bastante, ela é muito mais para se provar como homem entre os homens. A inveja feminina, ela tem um fundo de se provar como mulher boa o suficiente para um homem. É essa a verdade. Entendeu?
E ela vem de um lugar muito nocivo. Que assim, gente, o pavão com as penas lindas, coloridas, maravilhosas é o macho. Ele que faz a dancinha, ele que faz as piruetas dele, ele que tem que fazer o jogo de sedução. E a mulher vê lá e ela decide se ela tá convencida por aquilo ou não. E na natureza humana é diferente. São as mulheres ali desesperadas pra ver se conquista o cara. Quando na verdade não devia ser assim, entendeu? Por isso que eu falo pras mulheres, não se deixa ser conquistada. Permita-se e seja difícil de ser convencida. Essa é a chave da coisa. Você tem que se... Em vez de... Ai, vou ver o que o cara faz pra me conquistar e eu vou me entregar, assim, a mel. Não, deixa o cara te convencer de que ele realmente é um cara muito bacana e tudo mais. Voltando aí pras mulheres invejosas, acaba sendo... né, de um resultado de uma cultura em que você não podia ser solteira, porque na Santa Inquisição você não podia ser solteira, você era queimada na fogueira. E a partir disso, a gente tem a compreensão como mulheres, e também por todo o condicionamento cultural, de que a gente só vale se tem um homem do lado ou se tem muitos homens querendo a gente, se a gente chama a atenção. E às vezes acaba sendo por chamar a atenção de muitas mulheres ou no público no geral. E acaba sendo, cara, que vaca. Nossa, ela é boa nisso, não sei o que, e a pessoa não admite pra ela mesma a admiração que ela tem. Aquela admiração, ela vira um ódio muito grande. E vira uma dedicação incessante a tentar destruir essa pessoa de tudo quanto é jeito, ou tentar emular o máximo possível e aí se perder naquilo e, sabe, pra quê? Entendeu? Chega a ponto de fazer coisas que a gente já sabe muito bem que fazem, entende? Quando, na verdade, porra, firma a porra do teu amor. Como você acha que você vai ter amor próprio dependendo do que as outras pessoas fazem ou de quem valida você? Se o amor é próprio. É um amor próprio. Então, assim, se você firma a sua intenção nisso, eu quero ter amor próprio, eu estou perdida, eu me comparo muito com outras mulheres, eu sou muito infeliz nisso. Eu já vi um vídeo no TikTok, aparentemente, acho que foi em 2020, sei lá, de uma criadora que tava chorando, assim, copiosamente, porque a Charli D'Amelio ia passar ela de seguidor. Ela tava chorando, ela falava assim, ó, literalmente... Ela assim, ai, porque tá todo mundo ao meu redor falando que ela tá estourada e que ela vai me passar, mas eu, que sou estrela do TikTok, sou eu! E assim, louca. Mas essa loucura não é sempre porque a pessoa é uma invejosa, idiota, não, é um condicionamento todo, e isso tudo, mesmo se a pessoa for uma idiota invejosa, remete a um trauma muito grande. Às vezes é uma mãe que tava ali fazendo o inferno, um pai que nunca deu o reconhecimento devido. Como que você vai se achar boa o suficiente pra você mesma se nem quem te botou nesse mundo te acha boa o suficiente? E aí você vai começar a se espelhar, se projetar e vira, às vezes, né, essa batalha de ego. Ai, porque eu vou fazer isso pra ser melhor do que ela, que aí eu vou ser muito feliz e tal. E aí você é feliz? Não, porque essa é a sua natureza. A sua natureza é buscar sempre alguém pra destruir, é achar que alguém que tá melhor que você é o problema é você, meu amor. São seus traumas que você não tem coragem de enfrentar e você ainda não tem a força pra enfrentar. E realmente são muito dolorosos e talvez você não esteja preparada pra isso ainda, mas se coloca na intenção de se preparar nisso, para de gastar com macumba pra destruir os outros e faz uma velhinha admitindo pra você mesma, eu estou perdida, eu preciso enfrentar o meu ego. Muitos dos problemas e vícios mentais, psicológicos, emocionais, espirituais que eu tenho são do meu ego, são de comparação, são de não achar o bem o bom o suficiente, porque eu acho que a outra é muito mais feliz do jeito dela e você não sabe os demônios que ela tem. Então, assim, firma aí que você tá perdida e se coloca numa jornada de amor próprio. E como eu falei, amor próprio, ele é próprio. Ele é de você para você, a partir de você, por conta de você, apesar de você. É esse o amor próprio. E a vida, sim, ela faz o giro dela para te colocar em situações e perante pessoas que vão desafiar, sim, engatilhar, sim, partes do seu ego que você não estava feliz nem um pouco em saber da existência delas, mas que vão gravitar você para uma força muito maior para realmente você se tornar a mulher que você sonha ser. E aí você descobre, puta merda, dá para ser feliz, né? A mulher invejosa não é feliz, cara. Né? Muito difícil, assim. Pô, uma pessoa que não fica feliz por ver outra mulher vencendo, depois a gente ser queimada na fogueira, porque tinha uma bunda maior? Ah, vai se fuder, desculpa. Ou que veio e fala, nossa, cara, que foda esse conteúdo, que maneiro os conteúdos dela, que foda. Não, ela pensa,
deixa eu anotar aqui tudo isso aqui, porque ela não pode fazer da mesma forma que eu. Quer dizer, Ela não pode fazer do jeito dela, eu que tenho que fazer do jeito eu dela. tenho que fazer do jeito dela. Que doido, né, amiga? Exatamente. Mas é assim que. Você não acha que assim que é virar referência, a gente, né? Ai, Você virou referência no modelo que você fez. É muito grave. Que teve essa. E eu, de verdade, assim, quando eu vi a galera começando a, tipo, a se exaltar mais, pra falar mais e tal, etc. Eu falei, gente, é isso, é isso. Tipo, imagina que eu vou achar que o meu modelo de conteúdo é meu e só eu posso falar isso. Claro que não, gente. Eu comecei a fazer isso justamente pra abrir esse diálogo, pra gente sentir a vontade de falar a verdade como ela é. Entende? E cada uma de nós, Hannah, cada um tem um DNA, cada um tem uma puta história. A gente tem uma linhagem sanguínea que vai muito longe. Se a gente trabalha o nosso espiritual muito bem, as ideias, elas vêm. E as reflexões que você faz a partir das coisas que você já viveu na sua família, que a sua família já viveu, que você vê ao seu redor, você é capaz de fazer tudo isso, sabe? Não precisa apelar. Não tem necessidade. Então, sobre as pessoas se inspirarem, ai meu Deus, também vou falar brava, também vou falar um monte, fale, pelo amor de Deus, isso é necessário. E que siga, assim, que reverbere por muitas gerações, sabe? Mas pensar, nossa senhora, mas eu não sou capaz disso. É claro que você é capaz, gata. Óbvio que você é capaz. É só olhar pra sua vida. É só, tipo, para de se comparar, não precisa disso, sabe? Isso em todas as áreas, tá, gente? Seja você uma arquiteta, ai meu Deus, mas eu preciso saber a lapiseira que ela usa, porque daí eu vou ser muito boa arquiteta quando eu tiver a lapiseira que ela usa, e eu preciso saber como é que ela projeta, como é que ela faz as coisas. Aí se eu conseguir um rascunho dela lá na bolsa dela, eu vou pegar pra mim e vou lá pra casa. Você não vai virar uma grande arquiteta desse jeito, gata. Não. Você quer ficar foda? Você quer virar referência? Você estuda. E você não liga pra quem é melhor do que você. E se tem gente melhor do que você aprenda a ser feliz com isso. Se você aprenda a se inspirar a partir disso, sem tomar o que é do outro. Sem querer ser como o outro. Ai, mas qual que é a técnica que essa pessoa faz? Então, não sei o que eu quero fazer igual. E o jeito que ela fala e tal. Gente, desse jeito você vai ser sempre comparada. E no final das contas, você não vai ficar feliz, muitas vezes, em escutar, nossa, mas no seu trabalho, né, como cabeleireira, meu Deus, a outra também corta assim, que legal, né? E tal. Isso vai doer em você. Vira uma coisa que você não consegue reconhecer. Você dói em você reconhecer o sucesso do Hannah, outro, é né? uma dor física. Física. É um punhal na pessoa ali, quando ela vê outra pessoa melhor do que ela. Porra, olha pra você no espelho. Essa dor, ela é imaginária. Você está imaginando essa dor, porque a realidade é que você não é boa o suficiente nem pra você mesma. Né? Então, assim, por exemplo, né, tem gente que vai lá e mexe com a espiritualidade pra mexer, enfim, né, fazer coragem. uma baguncinha. Exato, coragem. Gente, tem uma coisa que eu falo, assim, eu não sou especialista nisso nem nada, mas assim, o ocultismo, ele é oculto por um motivo, né? Não, porque não é uma coisa que você pode simplesmente se jogar e fazer o que quiser com quem quiser. Então, assim, a fulana é muito melhor do que eu, o outro é muito melhor do que eu. Então, eu vou fazer um negócio aqui pra ferrar essa pessoa. Depois fica louca da cabeça e não sabe por quê. Por quê? Porque, psicologicamente, você assinou com sangue no seu subconsciente, que é a parte que mais te controla, que você não é boa o suficiente nem pra você mesmo e nem pra espiritualidade. Isso é uma derrota, que você mesma assinou pra você mesma. É um suicídio do seu amor próprio. E espiritualmente, se você acredita nisso ou não importa, mas vamos mirabolar mesmo que você não acredite nisso, você não sabe, você vê a força que essa pessoa tem, você não vê o quanto ela sofreu pra ficar forte. Você não vê o que ela sofreu, o que as outras pessoas na vida dela, na família dela, a mãe, a avó, tudo isso sofreu pra ela estar aqui hoje. Você quer pegar esse boleto pra você? Você põe no teu nome. Mas aí você aguenta. E você não tá aqui pra pegar e assumir boleto dos outros, não. Então foca em você. É essa a grande verdade, entendeu? Você não sabe, você vê a pessoa ali, nossa, vibrando e tal, etc. Ela tem vozes na cabeça, cara. Todos nós, né? Pô, forças ali que vêm contra nós. A gente tem que ir lá e levantar e fazer acontecer. Você não vê isso está oculto. E sempre vai estar oculto até você se meter numa coisa dessa. Então por isso que eu falo, gente, foca só em você. O mundo é tão grande, cara. Por que a pessoa que tá do seu lado é o problema? E outra, se a pessoa do seu lado morre, e aí? Qual vai ser o problema? Você vai arrumar outro problema pra você, é isso? Porque até onde eu sei, muitas vezes a pessoa fica tão obcecada que daí se a outra cai morta, fica perdida. Entende? Então é mais ou menos por aí.
Você acha que no meio dos influenciadores já existe esse ego e essa competitividade, essa extrema comparação, sabe? Porque é uma coisa que eu observo bastante. Eu sei que qualquer profissão, né, são consequências do capitalismo, dessa competição mesmo, né? Diária, assim. Temos que superar não só nós mesmos, mas os outros e tal. Mas com os números, né? Com a nossa profissão, né? Você acha que... você vê muito isso nos influenciadores, assim, no meio dos influencers? Eu acho que pra ver a gente tem que reparar bastante, assim, sabe? Sente. Assim, eu acho que, sim, isso que você falou faz muito sentido, né? Porque a gente trabalha com público, são redes sociais, é a forma como você se porta, números e números, você vê quantos números a pessoa consegue, e tem gente que vai ficar de olho lá e pensando, putz, ai, mas ela tá fazendo isso, e olha, ela só bateu esse número, nossa, mas ela conseguiu fez esse conteúdo aqui, ela bateu esse número aqui de visualizações e de likes, caramba, mas eu preciso estar melhor do que isso. Gata, para de se preocupar com o engajamento da outra, se preocupa com a sua audiência, sabe? Se preocupa em fazer um conteúdo que você gosta de fazer e curte postar, a partir do qual você tem reações e comentários com os quais você se deleita. Se divirta. Entende? Se divirta. Eu lembro de um conteúdo seu que você falou para as meninas que estavam querendo, para as pessoas no geral, né, que estavam querendo começar a criar conteúdo. E aí você veio com essa sua personalidade saturnina, né, falando assim, cara, você se divirta e se você não quiser louvar a sua autenticidade, não foi exatamente com essas palavras, mas se você não quiser louvar a sua autenticidade, você não vai conseguir ser criador de conteúdo. Exato, Nunca. porque você tem que se sentir bem com você. Ai, mas eu não me sinto boa o suficiente. Ninguém é bom o suficiente pra muita coisa, amor. E não é sobre estar moralizado o suficiente pra fazer tal coisa. É sobre a comunidade, é sobre o seu coração. A sua intenção. O que você quer fazer com esse conteúdo? Você quer conseguir muito engajamento e viralizar? Beleza. Mas é bom também você ter a intenção, né, de se conectar com a galera que segue você, tem uma conexão ali mais íntima. Essa é a grande preciosidade. Pô, assim, é muito engraçado, né? Tava num dia no shopping com a minha amiga, a gente tava no JK. A gente tava andando lá no térreo e tal. E aí, era um dia que tava, sei lá, uma terça-feira à tarde, tava meio vazio. E aí, tipo, tinha uma menina descendo da escada rolante. E é muito... Eu acho que você vai entender do que eu tô falando. Tem gente que olha pra você e você vê no olhar da pessoa que ela te reconheceu. Não porque ela... não porque ela expressou ali, mas é no olhar. É no olhar. E nisso tava eu e ela andando, eu já desacelerei ali meu passo. Que eu sabia que ia acontecer um encontro ali. No que ela desceu da escada, ela já foi esticando o braço, pegou assim... Ana, tem uma amiga minha que tá passando isso, pelo amor de Deus. Ela tá sendo muito trouxa. Você faz um vídeo aqui e fala com ela. Ai, amo. E assim, cara, olha a riqueza desse tipo de conexão, sabe? Eu não tô falando de mim. Eu tô falando do nível que a gente se entrega e o quanto a gente se dedica a criar um conteúdo bacana. A gente cria uma conexão tão íntima, sabe? Tem tanta gente aí que não me conhece, mas ao mesmo tempo me conhece muito mais do que tanta gente na minha vida. E com quem a gente tenha trocas, assim, maravilhosas. E sempre teremos trocas maravilhosas. Essa é a grande riqueza disso, sabe? E eu acho que esse trabalho também permite a gente a repensar todos os dias o que é a nossa rejeição, o que a gente acha que é uma rejeição, como que a gente também aumenta muito, assim, porque eu vejo pessoas que começam a criar conteúdo e aí eu entendo, porque eu já estive nesse lugar também de, tipo, hipervalorizar um comentário que falaram mal de você. E aí eu queria que você trouxesse também um pouco sua visão sobre os haters e sobre a... Eu sei que eu já falei de rejeição, mas assim, mais nessa coisa de como lidar com essas mini polêmicas, assim, com burburinho, sabe, da audiência. Porque eu enxergo isso como uma consequência de um sucesso, sabe? Porque, gente, é impossível você ter uma opinião unificada se você tem uma grande quantidade de gente assistindo você. Então, tipo, isso é um sinal de sucesso, né? Como é que você lida com isso? Tem uma frase que ela diz mais ou menos assim, se a reação é muito revoltada, é porque a mensagem tá funcionando. É uma coisa desse tipo. Se a reação é de muita revolta, é porque a mensagem tá funcionando. Então, quanto maior ali a força... Não, tem casos e casos, né, galera? É óbvio. Mas se você tem ali uma força de oposição que convenientemente satura um aspecto na crítica, mas ignora os outros que realmente são importantes, é porque realmente você tá fazendo bem. Então, em termos de ignorar os haters nem nada, é muito difícil ignorar, né, Hannah? Não, ignorar é foda também. É muito foda. Mas
pra mim, Mas ressignificar mesmo, como você dá outro sentido Hannah, pra isso? nunca nada na vida vai se comparar ao que eu passei na escola, pra mim. Entendeu? Eu tava presa ali, sabe? Era a verdade. Eu era a abominação. Assim como outras crianças eram, e tal, uma escola particular, enfim, em São Paulo a gente sabe muito bem como é que é o rolê. E a escola não faz muita coisa a respeito, Não essa é a faz grande nada, verdade. Faz nada. Então, Não sei Ah, hoje, né? então, assim, como é que você sobrevive sem uma estrutura neural capaz, sem um córtex pré-frontal formado? Como é que você sustenta isso e não deprime depois, sabe? Tem que ter uma força muito grande. E é óbvio que a partir disso tudo a gente desenvolve muitos mecanismos ali pra. O nosso corpo, a nossa cabeça fica tão acostumada a esse tipo de ódio que depois você vira a sua própria inimiga. E aí foi o que aconteceu comigo. Foi também o que aconteceu comigo. Que Também daí eu uma tive época. anorexia. Entendeu? E aí, quando eu tive anorexia, foi. Eu não conseguia entender, cara. Tipo, da onde que veio, porque em nenhum momento minha mãe falou, ah, você tá comendo demais. Ou. Na verdade, era que eu não comia o suficiente, uma criança muito agitada. Nunca teve nenhuma pressão estética em casa, sabe? Quando você era criança, você ficou anorexica, amiga? Não. Eu Não, fiquei não. anorexica com 17. 17, tá. Com 17 anos. E aí eu me recuperei sozinha, assim. Foi muito, muito difícil, mas foi uma. Era uma equação que eu falava, gente, eu não consigo fechar essa conta, cara. Como que eu parei nisso? Tipo, o que aconteceu comigo? E no final das contas, acabou que eu não sabia ser o suficiente pra mim mesma. Eu tava sempre acostumada a lidar com esse tipo de. Com alguma força de ódio contra mim e acabou virando eu mesma. Então, a minha maior hater na minha vida fui eu. Sabe? O que o outro fala, o que o outro deduz, etc., não se compara ao estrago Sim. que eu já passei, o que eu sou capaz de infligir em mim mesma e que todos nós somos capazes de infligir em nós mesmos, sabe? Então, em termos de ignorar, não é ignorar, mas é a força para enfrentar, na verdade, né? Então você atravessa tudo isso. E eu sabia do meu propósito, eu sabia da minha missão quando eu comecei a tomar esse tipo de hate e tudo mais. Eu falei, eu sei que isso aqui tem um impacto muito positivo para muito, muito mais gente do que essa galera que tá falando aqui que eu tô totalmente equivocada e que eu tô em outro planeta. É isso, eu acreditei nisso, eu sei da minha intenção, eu sei que era pra ajudar, sempre soube que era pra ajudar as mulheres e é isso. Ai, diva. E, amiga, agora eu queria. Daqui a pouco eu vou fazer as perguntas, mas uma última pergunta aqui pra Claro. você. Você, alguma vez em algum date, quando você tava conhecendo algum cara, ele te reconheceu? Tipo, aquela te reconheceu, não, mas tipo assim, já tinha assistido seu conteúdo, já tinha acesso a alguma coisa, já Não. ficava querendo provar alguma coisa pra De você? homem, assim, de homem de me conhecer e já saber de mim, não. Não. Mas de me conhecer e aí eu falar isso e tal, não sei o que, e o cara vê que o esquema é outro. Que o esquema é outro e já aconteceu? Mas eles têm tesão. Pior que é, né, Eles têm menina? tesão, eles, tipo assim, nossa, tipo, caramba, porque eles ficam com tesão. Desafiados. Não é nem, tipo assim, é desafiado sim, mas é muito mais no sentido, tipo, cara, ela enxerga o rolê, meu. Ela tá leu o ligada, manual. ela tá ligada. E é babado, tipo assim, Babado. e assim, eu sou espiritualizada, né? Então eu brinco com tudo, assim, tipo, eu tenho a minha Bíblia, eu tenho meu tarô, eu gosto de ler mapa astral e tudo mais. E aí tem um cara lá que eu tava saindo, e aí ele, tipo, porque sei lá, né? Eu sinto que você não confia muito em mim e tal. Ele sabia, né, que eu gosto de tarô e tudo mais. Uhum. E ele era ateu. Ele é ateu. E aí ele fala, não, porque eu sinto que você não confia em mim e tal. Eu falei, mas eu não te cobro nada, eu não tô ligando muito, pra ser sincera. A minha vontade de falar na hora é por causa do momento e do local e do horário, tá? Que eu resolvi não falar, porque a minha vontade era falar assim, mas você já me perguntou se eu quero confiar em você? Que pra confiar a gente tem que querer, né, amor? Então, assim, eu só falei, olha, não tô entendendo muito bem aqui, não. Onde você tá querendo chegar? E ele tava incomodadíssimo, que eu não tava entregue, que eu não tava confiando ali, que eu não tava... Sabe, ele tá muito incomodado com isso. Aí virou pra mim e falou assim, mas o que você já tirou no tarô sobre mim? O ateu. O ateu. Na hora que ele falou isso, eu falei, nossa, você não podia se entregar mais, mas tudo bem, né? O tarô já também me deu a letra. Aí eu falei, tem umas cartas bem positivas e tal, também tem essa carta aqui e tal, não sei o que, né? Ele, e eu já sabendo de tudo, Hannah. Já sabendo de tudo, não só, mas já sabendo de tudo, de tudo. Uhum. Ele pega e fala assim, não, mas talvez essas cartas digam respeito a você. Talvez seja você a manipuladora ali na relação. Que isso, gente? Mudou Juro? a regra do tarô Não, toda. Nossa, a minha encostou em mim na hora e falou assim, nossa senhora.
E eu falei assim, nossa, mas que estranho, né? Porque o tarô dá certinho pra mim, pra todo mundo que eu tiro, só pra você que tá dando errado, eu vou mandar esse tarô pro concerto. Eu acho que vou mandar esse tarô pro concerto, porque você é o príncipe, cara. Não tem como. Mas você não tá falando com nenhuma outra mulher? Você não tá não sei o quê? Nananana. Ele, não, mas eu sinto que você não confia em mim. Então eu falei, ai, meu Deus do céu, eu caí fora logo em seguida, deixa sumir. Gente, é Que bom. louco. A espiritualidade já avisa, né? Maravilha. Vamos ver, gente, que eu botei uma caixinha de pergunta pra vocês, pra Ana responder. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu escolher. Já se imaginou seguindo outro caminho que não fosse a internet, beleza? Arquitetura. Arquitetura, né, amiga? Você Arquitetura, fez faculdade. Exatamente. Sou apaixonada por arquitetura. E você não Apaixonada. pretende, talvez, um dia, quem sabe? Nossa, até. Dá um pouco de. Trancar arquitetura pra mim foi um divórcio, falo, né? Não tenho a menor ideia do que é um casamento, né? No sentido prático da coisa. Nunca nem fiquei noiva, mas assim, pra mim foi muito doloroso, sabe? Foi tipo, eu não quero mais ver nada, eu não posso mais ter minhas revistas. Eu tinha uma coleção de revistas de arquitetura e tal. Eu falei, meu, tira. Mas a veia artística, ela pulsa e foi muito difícil fazer as pazes com isso, mas pra mim eu acho que eu tô muito mais realizada fazendo isso, sabe? Do que se eu pegasse e começasse de novo com a arquitetura, entrar nisso e tudo. Eu acho ainda assim, pra quem quiser fazer arquitetura e tudo mais, tá considerando, eu acho que tem que se jogar sim, mas com muito plano, muita estratégia e com muita força de vontade. Tem que gostar pra cacete, porque a arquitetura vai te testar. Ela vai. Não tirem ela da internet, por favor. Amiga, quais são as características mais marcantes de um homem que te odeia? M. Chave. Ai. Esse homem te odeia, minha filha! Esse homem te Cara, odeia, esse minha bordão, gente. filha. Nossa. Gente, ele viralizou tanto. Amiga, vamos falar desse bordão. Vamos. Você quer que eu responda agora? Eu vou responder agora, tá? Sim, vamos responder. As características de um homem que te odeia. Ele vai te convencer de que o que você gosta nem vale gostar tanto assim. Ele vai te convencer de que o seu brilho nem brilha. Vai ser um cara que questiona. Tudo ele discorda. Tudo ele acha muito idiota. Tá? Te ridiculariza. Você é uma piada, né? Você é uma piada. E ele é sempre o mais inteligente, mais esperto, mais bambam. E aquele que, assim, ele não demonstra que te odeia nesse sentido. Ele é aquela coisa mais passiva-agressiva que vai te agir como se fosse, na verdade, o seu grande oráculo. Ele Sabe? quer cuidar de Ele quer você, cuidar, ele quer cuidar de você, ele quer é orientar preocupado. você. É o cara que vai distorcer a realidade toda a favor dele pra você tá lá sempre por baixo. É tipo, mas que no fundo ele gosta. Porque, gente, o início é. Vai, faz ao vivo aí. Sabe, mas eu acho que apesar de tudo isso, eu acho que ele gosta de mim. Esse homem te odeia, minha filha. Então, essa premissa do. Apesar de tudo. Apesar de tudo isso. Ele gosta. Ele gosta. Lá no coisa. Fundo do barril onde eu tô, ele gosta de mim. Ele te odeia. E aí, assim, eu fiquei muito chocada, porque eu estava, assim, uma época meio depresinha até, na verdade. E aí, eu tinha chegado em casa de um rolê e tal. E eu tava refletindo sobre isso, né? Tipo assim, nossa, porque apesar de tudo isso, eu acho que ele gosta de mim. Esse homem te odeia, minha filha. Peguei, abri a câmera e falei isso. Cara, aquilo virou um bordão tão forte. Porque eu acho que uniu os espartas e troianos, né? Então, a galera que odeia a Super Vulgar, discorda do que ela fala. A galera que ama a Super Vulgar, concorda com o que ela fala. Todos eles se uniram ali pra concordar que esse homem te odeia. E foi divino. Foi divino, porque é literalmente isso, sabe? Tipo, não que isso tenha tido algum impacto ali no meu conteúdo, coisa tipo, mas pra mim foi um momento muito icônico, que o ódio que um homem pode ter por uma mulher, ele é tão grande que ele é capaz de unir os dois lados do meu público. Então, todo mundo sabe disso, né? No fundo. E é isso. Mas... E foi uma grande epifania pra muita gente. Tipo, nossa, o cara ama, o cara tá casado e tal, mas ele odeia você. E é isso que é um ponto cego que a galera não tava vendo e que não tava disseminado o conhecimento sobre. Acho que naquele momento lá foi o momento que a galera viu, nossa, tipo, é capaz que o cara faça tudo e tal, não sei o que, ele gosta de você e tá com você, mas ele te odeia. De alguma forma elas querem se agarrar. Por que a gente quer se agarrar numa hipótese de que você não é tão odiada, você não é odiada, né? Eu acho que é muito ruim, é aquela coisa que a gente tava falando antes, é muito ruim você saber. É muito ruim, Hannah. Você se sentir. É muito ruim.
É muito ruim. Sentir que Porque as intenções são negativas. porque você não quer imaginar que o cara que você ama e que até ama você do jeito dele, ele pode amar você, mas ele não sabe amar, né? Então, então assim, ele pode amar você, mas não sabe amar. No final das contas, você percebe que o cara que te odeia nem sempre é o cara que tá te botando pra baixo, sendo verbalmente abusivo e tal, não sei o quê. É o cara que te limita. Um homem que quer limitar a mulher é um homem que odeia a mulher. Porque a mulher sempre foi limitada. E agora, no tempo que a gente vive, com todas as possibilidades que a gente tem, o cara fica querendo minar, até escolhendo a abertura do seu decote. E às vezes ele nem vai falar que você tá parecendo uma vagabunda. Ele só vai olhar e... São essas coisinhas, sabe? Ai, mas você passou um batom muito... Ai, mas é ruim, então... Essas coisinhas que vão dissolvendo, tirando a cor da mulher, assim. Esse é um homem que te odeia. Diva. Por que é mais difícil superar uma relação tóxica do que uma relação saudável? Essa me pegou, porque realmente, né? A relação saudável deveria ser a mais difícil, porque te deu umas melhores coisas, você tem um saldo positivo, você, né? Por que... Bom, a relação saudável, se você termina ela, você sai dela melhor, né? Então você já tem a bagagem, a força ali pra aceitar que aquilo foi e durou o tempo que teve que durar e que você deseja tudo de bom pra essa pessoa e que essa pessoa deseja tudo de bom pra você e que agora você tá livre pra, enfim, a partir da evolução que você fez essa relação, evoluir ainda mais como pessoa e conhecer outras pessoas e transcender aí do jeito que você tem que transcender. A relação tóxica ela é mais difícil de superar porque você não é uma tentativa de superar a relação, é a tentativa de superar a relação que nunca existiu. A ideia, né? É você aceitar, tipo, puta, me apaixonei por uma pessoa que não existe. Ela não existe. Essa pessoa não me ama do jeito que eu achei que ela me amava. Essa pessoa não é aquilo que eu vejo que ela é. Ela não é esse... Eu vejo tanto... Eu me apaixonei por um potencial, sabe? E eu falo, gente, o seguinte, o potencial, ele não existe. Ai, mas essa pessoa tem um potencial sim, bebê. Ele não existe. É um cálculo. O potencial é um cálculo, não é um fato. E não depende de você. Entende? Então, por isso que a relação tóxica ela é muito difícil de superar. Não apenas por essa dificuldade em aceitar o que não existiu, o que nunca foi, e o peso do vazio que fica, o vazio de algo que nunca existiu. Tem coisa mais assustadora e espantosa do que essa, sabe? É uma maldição, parece. Parece que enquanto você está tentando superar, você está amaldiçoada. É horrível. E eu já tive num lugar desse, sabe? De, tipo... ver ali muito potencial pra pessoa e saber que a pessoa me queria muito e saber que a gente podia ser muito feliz na relação, mas eu também tinha bela de uma noção ali que não ia dar e que esse homem ia me botar muito chifre. Então, assim, eu não ia... eu ia botar ele bem no lugar dele, sabe? Eu não ia dar essa importância, não. Então, assim... Foi muito difícil, cara, porque a gente não escolhe, entende? Gostar, se apaixonar, ficar com aquilo na cabeça e mexer, e aquilo mexe com você, a gente não controla. É muito difícil, é extremamente difícil. Você se dedica e você quer o melhor pra essa pessoa. Porque tive o caso de uma pessoa com quem eu nunca me relacionei, mas também tive o caso de uma pessoa com quem eu me relacionei de fato. E eu vi ali nela muito potencial, meu Deus do céu, uma pessoa que brilhante, extremamente talentosa, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito carinhosa e tudo mais, mas com demônios ali, com questões que realmente tiravam o pior dela. E faziam ela se colocar no mesmo buraco toda vez, toda vez, toda vez. E aí, quanto mais eu tentava ajudar, mais essa pessoa me odiava. E aí fica uma frustração muito grande, até que chega uma hora que eu falei, porra, eu preciso me escolher. É isso, sabe? Tipo, deixei partir. E realmente, eu tava num nível ali de dependência emocional, assim, que ele realmente não achou que eu ia embora. Tanto que ele ameaçava. E a gente tem que dar um tempo, acho melhor a gente terminar desse jeito. E eu ficava louca. Até que aí, ele me deu tempo para pensar. A pior coisa que uma mulher pode ter é tempo para pensar. Que aí, não foi nem que um tempo que ele me deu. É simplesmente a gente dormir, acordar e falar, E aí eu falei, olha, sinceramente, eu acho que a gente tem que dar um tempo mesmo. Vamos ficar aí um mês sem se falar. Eu vou te tirar do meu Instagram, você me tira do seu. E a gente não vê o que um outro faz por um mês. Ai, não, mas você não vai me trair, né? Então, assim, sabe? Aí que você vê que não é tão... O cara não é tão decidido assim. É muito mais na manipulação, sabe?
E naquele momento eu falei, porra, tu tá mesmo usando a minha insegurança, a minha dependência emocional ali, tipo, as minhas questões, das quais eu estava bem correta, por sinal. A intuição feminina é um negócio. Tu tá mesmo usando isso contra mim quando eu só tô querendo te ajudar, eu só tô querendo levar você ao máximo de potencial, de nível de homem que você pode se tornar, e eu não vejo muita gente na sua vida fazendo toda essa questão? I gotta let you go, man. Vai. Eu preciso deixar você partir, mano. Vai embora. É isso. Pois é. Quem fez essa pergunta foi o Carlos. Ele é um dos meus fãs desde o Big Brother, mais ativos. E ele é apaixonado por você. Ele ouve seu podcast o dia Ai. inteiro. Manda um beijo pra ele, amiga. Beijo, Ele ouve Carlos. você e Lela Brandão o dia inteiro. Ai, que tudo. O sonho Ela é dele era que demais vocês também. viessem. Vamos lá. Quem são as mulheres que mais te inspiram e por quê? Minha mãe. Ai, Minha mamãe. mamãezinha. Minha Oi, mamãe. mamãe. A mamãe dela ali na plateia. Maravilhosa. Ela é linda. E a força dela me inspira muito. Eu vou colocar aqui também a Luana Piovani, me inspira demais, sabe? Me inspira também. E não falo me inspira no meu conteúdo nem nada, não é nesse sentido, porque eu acho que pode interpretar desse jeito. Também, se fosse, também não seria problema, mas é a força que ela tem, sabe? Com certeza. Nossa, ela tem uma força muito grande. E a forma como ela alcança tantas pessoas aqui no Brasil, isso inspira muitas mulheres, sabe? Então, o alcance todo que ela tem como baita atriz que ela é, e ainda ter essa força e passar as mensagens que ela passa, eu acho isso muito positivo. E a minha outra inspiração é a Zaha Hadid, que é uma arquiteta maravilhosa que já faleceu e que do Oriente Médio, que teve que enfrentar muita coisa como mulher para se tornar uma das maiores arquitetas do mundo. Eu fiquei tão triste quando ela faleceu e eu me emociono muito. Porque o trabalho dela é muito inspirador e ela teve que ser muito forte para fazer o nome dela. E o legado dela ainda persiste até hoje. Então, até hoje, tem projetos que são inspirados nela. E de Zaha Hadid com o título mesmo. Ela tem o escritório dando continuidade. Maravilhosa. E a The Wizard Liz? Eu gosto muito da Wizard Liz. Eu gosto muito da força dela, Ela me lembra muito você, amiga. A galera fala. Sim, E ela, você é a nossa Wizard Liz. O gato dela é muito parecido com a minha gata. Acho muito interessante isso. Mas eu acho que ela tem essa força, assim. Ela vem da Chechênia, sabe? É um país lá, acho que é na Rússia. Eu não sei se é um distrito, não sei. Mas ela é da Chechênia e é um lugar em que matam mulheres por, sei lá, tá com uma roupa curta, entendeu? É bem complicado. Então ela teve uma história muito difícil e ela conseguiu criar aí uma força muito grande pra sair de lá e pra poder ter coragem pra criar esse conteúdo que ela cria. Eu acho que ela foca um pouquinho mais no lado material, né? E isso eu acho um pouquinho complicado. Sim, amiga. Mas por que eu também fiz meio essa cara logo quando você me trouxe isso? Justamente por conta de como ela se jogou nesse relacionamento com o cara, sabe? Isso é pra provar, gente, que por mais que você seja até mesmo uma mulher que fala essas coisas pra câmera e tal, não sei o quê, mesmo você sendo muito... Tipo, não tem como você estar imune a uma situação escrota com o homem. A uma manipulação tão fajuta, porque a manipulação dele foi extremamente fajuta, não tem como negar. Só pra explicar, gente, ela tava grávida. Não. Não, pode falar. Ela tava grávida e foi traída com 4 meses? 4 meses, exato. E assim, pra dar mais contexto ainda, esse cara, na verdade, ele já conhecia o conteúdo dela, então ele já vinha estudando ela. E ele deu a entender, nossa, você é muito incrível, seu conteúdo é maravilhoso, tal, não sei o que, te admiro muito como mulher. E ela não teve a malícia de entender como ele podia usar tudo isso contra ela, sabe? E eu acho que você chegou a ver o vídeo dela no YouTube depois da traição? Não vi. Vi Meu corte. Deus do céu. Vale? Tá, vai, assista, tá? Ela começa contando desde quando eles se conheceram até as conclusões que ela tirou depois do relacionamento. E o cara já chegou querendo passar Pix, né? No caso, Venmo lá e tudo mais. De $10 mil, entendeu? Tipo, dela... E o cara, não, me passa seu PayPal. Ela, tá bom, vou ver o que ele pode fazer por mim. O cara mandou lá $10 mil, não tinha nem ficado ainda. Eu, se fizer aquilo, eu ia falar, meu filho. Isso! É o que você tava falando agora, Literalmente. né? Sobre... Ele quer ter acesso irrestrito a você. Ele vai fazer esses grandes gestos. Nossa, mas é $10 mil que ele me passou. Tipo, uma pessoa com dinheiro, com um homem que já pensa isso, né? Exato. Que já pensa que tem que comprar. E pra ele, mas assim, nossa, mas é muito dinheiro. Nossa, mas é muita coisa. Mas pra ele não é nada. E às vezes ele tá fazendo isso pra mais outras 10. Sim. Sabe? Sim. Mas ele vai... Mesmo que pra ele não seja nada, ele vai fazer com que seja tudo. E aí, a partir disso... Você não se sente nem um pouco à vontade pra questionar. E a menina é tão intuitiva, eu tenho uma admiração muito grande por ela. Porque ela realmente é capaz de vencer muita coisa, como já foi muito capaz. E ela vai ainda crescer muito, você vai ver.
o fato é que ela teve um sonho em que ele tava traindo ela, né? Ela sonhou. E aí ela teve um sonho muito vívido, assim, e virou pra ele e falou: Olha, eu tive esse sonho e tal, não sei o quê. Como é que você sonhou isso? Eu tô colado do seu lado 24 horas por dia. Como é que você tá me acusando de ter te traído? Olha tudo que eu faço por você. Você ainda tá achando que eu tô te traindo, que você sonhou e não sei o quê. Ô, Sabina, que é a irmã dela. Ele triangulou a irmã dela pra manipular ela, que ela tava louca. Meu Deus. É. Olha aqui, ó, sua irmã viajando na maionese de novo. E aí, dia seguinte, ela teve o quê? Exatamente o mesmo sonho. De novo? De novo. De novo. E, porra, cara, aí o cara traiu desse jeito, tão fajuta. E assim, como ele traiu, gente? Na verdade, ele não traiu, que ele beijou outra mulher e ficou com outra mulher. Ele tentou trair. E foi por Snapchat. Então ele criou uma conta no Snapchat, falou com uma seguidora dela, uma fã dela, pra tentar pegar. Eu tô falando. Ele tava planejando destruir essa mulher. Ele queria trair ela com uma fã, cara. Olha o fetiche doente. E aí ele pegou, falou assim, não, porque eu quero ficar com você, não sei o que, vamos sair. E ela falou, cara, mas você tá num relacionamento com ela, né? E ele teve a cara larga de falar, esse relacionamento nem existe, nem é real. Nem é de verdade, é tudo fake. Bom, o que estão preparando no espiritual pra ele é babado. Eu só queria te falar isso. Você é considerado uma guru de relacionamento, mas você se considera isso mesmo? Não. Assim, eu entendo como eu posso ser vista desse jeito por ter me destacado da forma como me destaquei e na dimensão, mas eu não me considero nenhuma especialista em relacionamento, não. Eu sou maquiadora. E eu sei bastante de relacionamento, porque eu aprendi muito ao longo da minha vida, com a criação que eu tive, e com as coisas que a gente leva na vida, e vendo ao redor, e toda a revolta que eu sinto me inspirou muito nesse sentido. Diva. Se relacionar com um cara bem mais velho e com uma filha adolescente é um problema? Ai, eu quase namorei um cara desse, tipo, quase. Eu tava com 25 anos, gente. E ele tava lá com 46, eu acho. Aí você fala, nossa senhora, mas gente, com 25 você já tava um pouco mais ligeira. E eu tava sabendo ali com quem eu tava lidando. Tô falando pra você fazer isso, tá? Pelo amor de Deus. Porque também vai muito da forma como conduz e tudo. Mas eu tava firme ali. Agora, eu não tava nem um pouco confortável em assumir aquilo, cara. Você tá com... Eu acho que vai muito do que você sente. Se você sente que você não aguenta isso, beleza, gata, cai fora. Porque realmente talvez esse seja o caso, sabe? Graças a Deus eu caí fora, tudo bem. Agora, não aconteceu nada, né? Mas assim, eu realmente vi que o drama ia ser grande. Agora, se você tem confiança nisso e fala, putz, não, ele tem uma filha adolescente, é sobre... Segura um pouco. Descobre como ele se relaciona com essa filha e o que ele tá disposto a fazer por você e pela filha dele e uma pela outra. Como é que ele vai... Porque ele vai querendo não mediar essa relação, né? Não pode ser aquela coisa de, não, nem vem falar comigo, vai você resolver com ela. Como assim eu vou resolver com a tua filha, meu filho? Tipo assim, você precisa criar aqui um chão pra gente, entende? Mais ou menos por aí. Eu vou falar a última aqui. Como vocês duas se sentem sendo simplesmente a elite daquelas que tiveram coragem de falar sobre tantos assuntos que permeiam a mente, mas que não temos coragem de falar? Kind of iconic. Não, é icônica, mas assim, muito realizada, muito gratificante mesmo. Eu acho que a gente tá aqui nessa terra pra... não é só pra ter as nossas próprias vontades feitas, é pra fazer pelos outros o que eles precisam. E cada um tem um pouco pra dar. E a gente, quanto mais a gente dá de nós e acredita nesse propósito, mais a gente se realiza e, de verdade, eu me realizo muito dessa forma. Muito. E você, amiga? Eu acho que essa pergunta, embora muito obrigada quem mandou essa coisa linda, né, esse elogio, mas eu acho que é o momento da Ana responder. Eu sou muito grata pela minha comunidade feminina e tô aqui para trabalhar para isso, para amadurecer cada vez mais para elas, para vocês e não é por acaso. Amiga, chegamos ao fim do nosso episódio. Foi o primeiro episódio, então eu acho que assim, uma energia de iniciação maravilhosa. Você aqui, assim,
Muito feliz de você ter aceitado, tá? É Obrigada, uma honra amiga, te ter honra muito aqui grande, mesmo. Muito grata, fiquei muito feliz com o convite. Muito, você é a cara disso tudo, né? De toda essa dedicação feminina aos avanços, somos, às amiga, nós. à prosperidade, ao nosso desenvolvimento de tantas meninas que nos acompanham. Obrigada pela Grata sua a você, vida meu também. bem, grata. E se divulgue, meu amor. Fale aí o que você. Ai, Suas gente. redes, pra quem não te conhece. Bom, Siga. @supervulgar no TikTok, Ana do Travas no Instagram. E o Supervulgar Podcast, é óbvio, escutando gratuitamente no seu Spotify. Spotify com certeza sempre aqui, gente. Muito obrigada, Spotify, Muito por vocês grata. fazerem esse sonho nascer de novo. Vocês são uma mãe pra gente. Você é uma mãe pra gente. É o que eu falo, o Spotify é uma família, gente, sério. Ai, meu Deus. E não é por acaso, fala aí. Não é por acaso. Não é por acaso. Obrigada, gente. Até o próximo episódio.